A nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal atingiu não só aliados do presidente Lula, atingiu também aliados ao candidato da presidência pela oposição, Flávio Bolsonaro. As campanhas elas estão avaliando o possível impacto eleitoral dessa atividade policial. Reportagem de Luciana Amaral. A menos de 3 meses das eleições, a corrida ao Planalto ganha uma nova camada. Os partidos precisam administrar o impacto eleitoral de investigações que atingem aliados e pessoas próximas aos candidatos. Uma nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que apura fraudes no INSS, atingiu familiares do senador Everton Rocha, aliado do presidente Lula, e um advogado com trânsito entre lideranças políticas, Willer Tomás, já chamado de amigo por Flávio Bolsonaro. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A esposa de Everton teria recebido mais de 11 milhões de reais de empresas ligadas a Tomás. O senador afirma que não há irregularidades e tratou as suspeitas como ataques com viés eleitoral. Já Willer Tomás disse ter sido alvo de busca e apreensão por ser dono de uma aeronave usada pelo senador. Também nesta terça, o ministro do Supremo, Flávio Dino, autorizou a abertura de um terceiro inquérito envolvendo Lulinha, filho do presidente, por suposto tráfico de influência. Além disso, veio à tona a informação de que uma empresária ligada a Lulinha fez um pagamento ao ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, hoje atuando na campanha petista. Marcola, como é conhecido, afirmou que se trata de um empréstimo pessoal já quitado. Flávio Bolsonaro passa a reorientar o discurso para explorar as vulnerabilidades do adversário, especialmente pelas redes sociais. Para aliados, abre-se uma janela para mudar a narrativa da campanha, sob pressão pelas dificuldades de formar alianças e pelas próprias suspeitas envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Forcaro. O presidente, por sua vez, acompanha a evolução do caso e tenta impedir que as revelações afetem a campanha. Lula manteve a agenda do dia e cobrou de Marcola mais explicações. O principal desafio seria evitar que o tema contamine a pauta eleitoral, que o PT pretende que seja centrada no legado do presidente e nas ações de governo, e acabe alimentando o discurso da oposição. Tiago, a gente estava no começo do programa já com os olhos postados nessas questões que a Luciana Amaral trouxe na reportagem dela. Eu suspeito que a questão que hoje, claro, dominou no final do dia o noticiário, que é a revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington, vai receder rápido e nós vamos estar falando de Marcola imediatamente a partir de amanhã? Provavelmente, William. Agora, a dúvida é se depois da manhã continuará sendo tema, porque a tônica dessa eleição são os chamados eventos de curto prazo, com uma importância relativa muito maior do que eles teriam em contexto normal. Falta essa eleição, talvez em virtude da polarização eleitoral que a gente vive, polarização política, de maneira geral, uma visão mais estrutural sobre as eleições, né? Campanha, efetivamente. O senador Flávio Bolsonaro sequer tem um vice ainda, falta um debate profundo sobre propostas. E enquanto isso não acontece, se ocorrer efetivamente até outubro, a gente fica refém, digamos, dos eventos mais de conjuntura. Então, hoje a gente está falando sobre o caso do INSS, falou-se sobre o caso dos Estados Unidos, também o caso da Argentina. Amanhã a gente volta a falar de outros temas, quem sabe do próprio Banco Master. Então, a pauta está colocada, a gente não tem conseguido ir muito além dela e arrisco que vai ser assim até o dia da eleição. A gente tem tentado, inclusive com alguns dos nossos convidados, Daniel, estabelecer em que medida essas explosões de noticiário. A do momento é, sem dúvida alguma, essa que atinge direto o gabinete, a antessala, o dono da agenda do presidente Lula, o Marcola. Que peso tem isso? Por favor, Daniel. Hoje eu senti, desde o início da manhã, os aliados do presidente, a campanha à reeleição de Lula no PT, bastante desnorteados.
tentando medir o impacto do desgaste e como se desfazer dessa nova crise. No final do dia até que se desfizeram com os acontecimentos, mas amanhã ela volta. E eu dizia isso já ontem, William, não só o fato preocupa a campanha do PT, mas o tempo, quando isso chega. E esse momento em que chega a descoberta ali do que o Marcola está dizendo, um empréstimo feito pela Roberta Luxinger, o timing é preocupante, porque até a eleição não dá tempo de esclarecer se foi de fato um empréstimo ou um simulacro de empréstimo. E aí a narrativa já está pronta. A oposição e a direita, a campanha do Flávio, estão explorando loucamente isso. Subiram 2 horas depois de noticiado ontem, já estavam subindo isso na rede social. Porque é importante lembrar, é o filho do presidente, como o Caio diz, tem o apelido do presidente. No imaginário popular é aquele cara que foi sócio da Telemar para a Game Corp, que se espalhou a boataria de que tinha uma fazenda no Pará com Daniel Dantas. Então esse é o tamanho do esqueleto no armário de Lula e que não dá tempo de resolver até dia 4 de outubro. Eu posso pegar aqui direto do Daniel, quando ele fala não dará tempo de explicar se é um empréstimo ou se é um simulacro de empréstimo. Eu acho, Daniel, que não importa se é o empréstimo em si, sendo um simulacro ou sendo real, ele não deveria ter acontecido, né? O Marco Aurélio... Com que naturalidade se fala de R$250 mil? Então, William, podia ter sido 50 mil reais, 250 mil reais, a gente já está vendo de tudo, né? 129 milhões. Nessas relações. 129 milhões, quer dizer, tem cifra para todos os mais gostos. Mais 50, é o que se diz. Então, assim, aí eu vou trazer aqui a minha preocupação institucional, porque uma pessoa, um personagem do poder, que está na antessala do presidente da República há tanto tempo, certamente sabe o que é um comportamento republicano. Então, é aquela história, ele Ou jamais... se supõe que saiba. Não, eu tenho certeza que ele sabe, William, mas aí que está, eu acho que é o ambiente. O ambiente é o ambiente de proteção, então presume-se que o poder exercido é suficiente para evitar alguma coerção ou até mesmo uma descoberta. É um comportamento recorrente que a gente está vendo. Foi assim com Jacques Wagner, foi assim com o Dias Toffoli, por exemplo, o ministro que ficou como relator do caso Master, como se não houvesse um resort, e 35 milhões de reais de dinheiro para lá e para cá. Então, eu percebo uma presunção, que aí é aquele desrespeito absurdo a qualquer instituição, né? Que não tem aquele ditado que diz, olha, quando ninguém está olhando é que você tem que fazer a coisa certa. Nós estamos vendo no meio disso uma explosão das entranhas da Polícia Federal. Como é que está isso? Cada dia pior, né, William? Tem uma disputa ali, tem vazamento para tudo quanto é lado, isso é muito ruim. No caso do Marcola especificamente, é curioso porque ontem o advogado do Lulinha se encontra com o ministro da Justiça e pede para apurar os vazamentos. Autorizada até. Isso. E há 2 meses o alvo do vazamento era o Flávio. Então, assim, isso fica muito claro para mim. A mesma, muito provavelmente, eu não vou dizer, os mesmos investigadores, vamos colocar assim, quem teve acesso a dado privilegiado e quebra de sigilo, vazou, não a mesma pessoa, obviamente, o áudio do Flávio Covercaro e vazou as informações do Lulinha, do pagamento. Isso é muito simbólico dessa guerra. A campanha do Lula hoje, sim, como o Daniel relatou, é extremamente preocupada. Isso aí volta a todos os traumas petistas, né, e responsabilidades, né, mensalão, petrolão, tudo que aconteceu. E o Marcola, ele não é trivial, mas muito ao contrário. Se a gente for considerar aquela esplanada, ele é um top 5, vamos dizer assim. Ele é o chefe de gabinete, ele é o que era o Gilberto Carvalho, que é um franciscano, né, um sujeito correto. Foi o Gilberto Carvalho, braço direito do Lula, no Lula 1, Lula 2. Agora é o Marcola, que é um sujeito novo, trabalha com o presidente há 7 anos e digita o celular para o presidente Lula. O presidente Lula não fala do celular, não digita mensagem. É ele que atende o celular e conecta as pessoas.
E politicamente, do ponto de vista político, um personagem como esse tem, de maneira figurada, a chave de todos os ministérios, né? Tem muito poder. E não podia ali estar pedindo dinheiro para amiga do filho que tem negócio com o careca do INSS, porque é aí que é a conexão. A suspeita dos investigadores é uma triangulação, careca do INSS, amiga do Lulinha e Lulinha. E aí surge 250 mil, pelo menos até agora, surgem esses valores, assim, na sala do presidente. É gravíssimo. Tiago, nessa disputa na surdina, que está saindo, que está deixando de ser a surdina, uma disputa intramuros, do órgão mais importante que a gente tem hoje, e nesses contextos, nesses vários contextos, do escândalo do Master, do escândalo do INSS, da questão do Lulinha, é a Polícia Federal. Ao longo da história, eu não estou dizendo absolutamente nada novo, quem achou que controlava a Polícia Federal se enganou gravemente. É uma corporação grande, permeada por, digamos, grupos filiados a este lado político ou aquele lado político. Agora, o Supremo parece estar disposto a dar um certo grau de cobertura, sobretudo na questão do Lulinha. Como é que isso vai se desenrolar na sua avaliação? A Polícia Federal, ela se não no seu todo, mas certamente no seu núcleo incontrolável. Você indicou bem, William. Nenhum presidente controla, nenhum ministro da Justiça controla efetivamente a corporação, o que explica historicamente esses vazamentos, né? Não é uma coisa desse governo anterior, é uma coisa sistêmica, né? Até problemática, de certa maneira, né? Que uma corporação tão importante possivelmente esteja envolvida com esse tipo de vazamento. E agora busca-se dar um ar de legitimidade, um ar de legalidade a essas, não as investigações em si, mas ao conteúdo promovido por certos vazamentos, né? Eu acho que esse é o tom, William. Não, tem sido assim nos últimos anos, né? Assim, a gente está acostumado com vazamento. Os vazamentos eles são utilizados para legitimar provas ou suspeitas, e essas provas e suspeitas depois são incorporadas em processos judiciais, justamente que validam e usam essas informações para seguir adiante. Então, eu não vejo isso mudando, não acho que seja uma coisa nova. De novo, acho que é uma coisa histórica. Desde os anos, começo dos anos 2000, a gente está acostumado com isso. A dúvida, e até aproveitando o gancho do Caio, no final do ano, no final do dia, qual é o que prevalece, né? Qual que é o furo, qual que é o vazamento que prevalece em favor ou em detrimento de quem ou de qual candidato. Acho que essa é a grande questão, mas não vejo, do ponto de vista institucional, esse tipo de atitude sendo necessariamente, digamos, apagada ou penalizada pelo Supremo, pelo contrário. Como é que está a preocupação no Supremo, Daniel? No Supremo, a gente percebe um relator cada vez mais isolado, André Mendonça isolado nessa trincheira, e quem está tentando fazer, quem foi pelo menos incumbido de fazer uma tentativa de aproximação entre PF e Supremo, mas especificamente o gabinete de André Mendonça, entre Andrei, chefe da PF, e André Mendonça, foi Jorge Messias, porque é um sujeito que, depois principalmente de rejeitado no Senado, ganhou a simpatia de quase todo o governo, há uma solidariedade muito intensa e ele transita muito bem, inclusive com o Andrei, e é muito próximo de André Mendonça. Então, foi ele, Messias, agora incumbido de pacificar essa relação. É possível? Eu acho que é uma missão muito difícil para Messias. Bom, se você está fazendo uma pergunta que não é retórica, eu me arrisco a tentar responder. Eu acho impossível, Caio. Não, a minha percepção, apuração, análise é de que o Supremo, uma ala do Supremo, está preocupadíssima com a eleição, porque a eleição vai definir o futuro dela. Se Flávio Bolsonaro ganhar ou se a oposição ganhar, a chance de ministro do Supremo cair é muito grande, tanto pela política no Senado,
quanto por um desbalanceamento do jogo de forças hoje no Supremo, porque o próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do Supremo. Hoje o cenário é mais ou menos empatado, mais ou menos 5-5. Né? Por exemplo, por uma eventual investigação contra o Alexandre, por exemplo. Então tem um setor do Supremo, a ala política, que a gente se acostumou a chamar, extremamente preocupada e apostaria, acreditaria que atuando e operando justamente para tentar manter o status quo atual. Tiago, para terminar, eu tenho pouco tempo, não sei se você... eu sei que é constranger o convidado pedir para ele ser breve, ainda mais com esse tipo de pergunta. Qual é o grau de preocupação das eleições no Supremo? De novo, e quando Caio, é altíssima. Acho que a gente tem visto nos últimos dias muita atenção ao Senado, né, as corridas no Senado, uma série de candidatos existindo, inclusive candidatos que poderiam concorrer à reeleição. Um número, se não recorde, mas certamente um dos mais elevados em termos de desistência. A oposição tem hoje um caminho muito mais fácil para eleger uma bancada, se não uma maioria absoluta, algo muito próximo disso. Então, certamente, o futuro do Supremo passa, de certa maneira, não só por essas próprias investigações, né, e pela relação com a Polícia Federal, como a gente comentou agora há pouco, mas passa, sobretudo, por uma eleição que não é necessariamente da Presidência da República, né, a eleição do Senado. E mesmo o Lula ganhando em outubro, o Senado possivelmente não será um Senado tão amigável quanto tem sido nos últimos anos. O que, a risco, fará com que o receio do Supremo hoje não se encerre no dia 4 ou no dia 26 de outubro.